Olá pessoal, tranquilo aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Muito bem pessoal, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Só deixa eu ajeitar aqui um pouquinho esse equipamento sofisticado que é apenas um celular. Muito bom. Pessoal, como eu estava dizendo então, nós vamos continuar hoje com as nossas aulas de conceitos básicos em biologia, tá certo? O mundo da biologia, tá certo? Né? E a gente vai abordar uma aula de parasitologia. Para o que, professor? Parasitologia. Mas para que isso aconteça, vocês precisam prestar atenção. Tá certo? Prestar atenção. Eu já me arrumei direitinho, já tô paramentado bonitinho, o cabelo tá bom o cabelo? A barba fiz chapinha ontem, olha como ela tá macia, tá certo? Ok? Nós vamos então continuar nossas aulas de biologia, tá certo? Nossas aulas interessantes do mundo da biologia. Hoje, como eu estava falando para vocês, a gente vai ver então uma aula sobre parasitologia. E o assunto abordado hoje, pessoal, é muito interessante. Tem gente que não conhece. Essa aula eu ministrei no ARC a semana passada, os alunos não conheciam, tá certo? Pelo nome. Tá? E hoje, essa aula, nós vamos abordar um assunto muito, como eu disse, interessante, chamado de calazar. Professor, o quê? Salazar? Não é Salazar, é Calazar. De Calazar? Isso, Calazar. Ok? E também chamada, né, pelo nome Calazar, às vezes as pessoas não conhecem, não tem uma intimidade maior, mas já ouviram falar em leishmaniose? Essa biologia, que esses nomes, não é a complexidade da matemática, não são os cálculos do Luiz de Física, do Arque, tá certo? Né? Não é, por exemplo, as concordâncias verbais e tempos verbais de português da Claudinha Capitu lá, do Arque também, mas os nomes complicados na biologia. O que complica a biologia, muitas vezes, são os nomes, tá? Então, pessoal, Calazar também chamada de, né, leishmaniose. Ah, professor, agora sim, leishmaniose. E leishmaniose, que nós vamos estudar, seria a leishmaniose visceral canina, tá certo? Às vezes ela é chamada leishmaniose visceral ou leishmaniose visceral canina. Tá, deixa eu encostar um pouquinho a janela do meu laboratório aqui, e nós temos uma temperatura agora ambiente de 24 graus, mas falaram que vai esfriar amanhã. Hoje é sábado, tá certo? Dia 19. Ah, é, professor? Visceral canina? Mas por que canina? Vamos dar uma olhada. Mas nós temos outros tipos de leishmaniose sem ser a visceral, tá certo? Outros tipos. Nós temos a leishmaniose tegumentar, né? E essa leishmaniose tegumentar pega muito aqui no Brasil também, tá certo? Ok? E aqui no Brasil, para você ter uma ideia, pessoal, né? Aqui só no Brasil nós temos 90% dos casos da América Latina inteira. Da América Latina inteira, 90% dos casos da América Latina inteira nós temos no Brasil. Tá? Sendo que 12 países da América Latina sofrem com a leishmaniose. Tá? Agora, é uma doença endêmica de 76 países a nível mundial. Que interessante, professor, que interessante. Ah, tá. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, aqui no Brasil nós temos a leishmaniose tegumentar, tá? que se difere um pouquinho da visceral. Vísceras é uma coisa, tegumento é outra. Tá? E falando em leishmaniose tegumentar, nós temos aqui 3 tipos importantes que abordam no Brasil. A leishmaniose brasiliensis, ou leishmania brasiliensis, né? A leishmaniose amazonensis, ou leishmania amazonensis, né? E nós temos também a leishmaniose goianense, tá certo? A goianense, tá? Então esses 3 tipos aí pega no Brasil, ok? Mas é uma doença endêmica em 76 países, como o professor falou. E só no Brasil, 90% dos casos da América Latina, tá certo? 3.500 casos registrados no Brasil anualmente. Tá? Então seria então Calazar, né? Ou leishmania visceral, ou a tegumentar, ou a canina. Mas por que canina? Porque os cachorrinhos eles sofrem com essa doença. Sofrem, tá certo? O vetor e transmissor pica o cachorrinho, que a gente vai ver qual é, né? E o cachorrinho sofre com a tegumentar.
o cãozinho sofre. Mas o cãozinho não transmite a doença ao homem diretamente, como a gente vai ver. O mosquitinho que pica o cachorrinho, pica você, né? O cachorro serve como ponte. E não tem cura. Não tem cura para o animalzinho, coitadinho. Ele sofre muito e muitas vezes precisa aliviar a dor dele, né? O sacrifício do bichinho que dói no coração. Porque a gente ama os pets. É como se fosse família. A Pampa aqui em casa, por exemplo, faz parte da família. E dói o coração quando ela está doentinha. Tá bom? Mas, vamos ao que interessa. E outra coisa, pessoal. Essa leishmaniose tegumentar que pega muito no Brasil, os locais onde ela é afetada diferem um pouquinho, né? Porque ela ataca principalmente as feridas na boca, na pele, tá certo? Nas mucosas, no nariz, na garganta. E a visceral já está com foco diferenciado. Mas leishmaniose visceral ou canina? O que seria? Quem transmite? Quem é o vetor? Né? Quem é o transmissor? Quem é o agente etiológico, o agente causador da calazar? Tá certo? Né? Da calazar ou leishmaniose visceral. Então vamos por etapas, como diz o esquartejador, vamos por etapas. 1, 2, 3, 4 etapas, ok? Presta atenção na aula aí, eu estou vendo que você está conversando aí, presta atenção. Você vai ter que fazer uma síntese depois para mim disso aí, tá certo? É isso aí. Quer moleza, filho? Senta na gelatina, aqui é aula, aqui é conceitos básicos. Importantíssimos, importantíssimos. Tá certo? Principalmente agora com o novo ensino médio. Mas pessoal, vamos lá então. Agente transmissor. Quem é o vetor da leishmaniose visceral? O artrópode, o mosquitinho, tá certo? Né? Classe dos insetos, né? O mosquito, fêmea hematófaga, fêmea que transmite. Engraçado, no mundo dos mosquitos, essa fêmea chupa o sangue, né? Essas mulheres, até no mundo dos mosquitos, são terríveis. Bom, deixa pra lá, são terríveis, mas deixa pra lá. Se a mulher escuta isso aí, ó. Tá bom? Mas nós temos então o artrópode, o mosquitinho, que transmite essa doença, né? O gênero é Lutzomia, tá? E a espécie é Longipalpis, tá certo? Tá? Então é o mosquitinho de nome biológico, gênero Lutzonia, né? Se fala Lutzomia e espécie Longipalpis, tá bom? Esse seria então o mosquitinho transmissor, a fêmea hematófaga, aquela que transmite a doença, o vetor, ok? Ela é da subfamília, né, dos Phlebotominae, tá certo? Né, que seria a família biológica desse mosquitinho, dessa mosquita, tá? É um mosquito fêmea, ok? Mas, pessoal, esse transmissor, né, esse artrópode, esse mosquito fêmea hematófaga, esse nome biológico, tá, é importante vocês guardarem, mas existe o nome popular também. O nome popular? O nome popular do agente transmissor. E dependendo da região, tá certo? O mosquitinho tem um nome diferente. Olha lá, veja só, presta atenção. Então você tem mosquitinho birigui, é conhecido, né? Você tem o mosquitinho palha, o asa dura, também conhecido, né? E você tem também o tatuguira, tá certo? Os tatuguiras, né? Tatuguiras é outro nome que recebe também o nome desse mosquitinho aí, tatuguiras, asa dura, mosquito palha e birigui. Seus nomes populares. E o nome biológico, né? Lutzomia, né? Longipalpis. Ok. Bom, continuando, pessoal. Esse seria então o agente transmissor, o vetor da doença. Okay? Quem transmite a doença. Vocês sabiam, pessoal, né, que o primeiro caso registrado, tá? No caso aí da nossa doença, da nossa parasitose acalazar, foi na Índia, em 1885, tá? Pelo Cunningham, que é um médico parasitologista, certo? Deixa eu fechar um pouco mais a janela, que já está ventando. Né? E aqui no Brasil, em 1909, no Brasil, pelo Lindenberg, 1909 e 1885. Olha só a verificação pela primeira vez dessas doenças na Índia. Lá na Índia tem muitos casos, tá certo? E aqui no Brasil, somente em 1909, pelo Lindenberg, que seria então um médico, no caso, parasitologista.
Mas, pessoal, agente transmissor, agente vetor, então nós vimos que o mosquitinho, fêmea, artrópode hematófaga, ok? O birigui, escrito palha, o asadura, tá certo? Dependendo da região. Bom, continuando, gente. Quem seria o agente causador? Quem seria o agente que o mosquitinho vai lá e transmite pelo seu aparelho bucal e sugador? Picador e sugador. É o aparelho bucal, picador, sugador. O mosquitinho fêmea. Ok? Quem seria? Seria então, né, um protozoário da classe dos flagelados. Rabinho, protozoário das classes flagelados. E lembrando que o protozoário é um ser unicelular totalmente eucariótico, ser organizado, é um ser eucarionte, né? Unicelular. Então esse protozoário, pessoal, chamado de Leishmania chagas, a Leishmania chagas é o causador, né, do calazar. Então, olha bem, o mosquitinho vai lá sadio, pica o animalzinho doente, ou uma pessoa doente, vai numa pessoa sadia, a fêmea, posa, tá certo? Picador sucador, furou a epiderme, vaso sanguíneo capilar, né? Antes de chupar joga a salivinha, transmite então o protozoário flagelado com rabinho, o famigerado, esse carinha aí chamado de Leishmania chagas, tá bom? E essa carinha transmissora da doença, que seria então o mosquitinho fêmea, né? No caso aí a Asadura oberigui, ok? Muito bem. Bom, continuando, pessoal, nós temos então o vetor e o causador, né? Vetor o mosquitinho, quem transmite, e obviamente o causador seria então a Leishmania chagas, o protozoário flagelado. Agora, gente, sintomas. O que sente uma pessoa então com a leishmaniose visceral? O que ela sente, pessoal? Quais são os sintomas principais, tá certo? Né? Existe uma lista de supermercados, tá, referente aos sintomas, mano, sintomas dessa doença, dessa parasitose. Para muita gente até desconhecida, né? Para muita gente, meus alunos lá não conheciam, ok? Também eles não leem, deviam ler bastante também, né? Então nós estamos nos sintomas, a febre prolongada, a alta temperatura do corpo que não passa, né? A perda de peso, a tosse constante, a anemia, a dor abdominal, o inchaço abdominal, é importante você notar isso, nessa parasitose, a diarreia, linfonodos inchados, aqui, axila, aqui principalmente, pessoal, tá? Existem certos locais onde os linfonodos são distribuídos no corpo, tá? Um aumento do baço, aumento do fígado, hepatomegalia, esplenomegalia, baço e fígado, tá? Incha, e as consequências terríveis aí que podem levar a isso, né? O inchaço de órgãos internos como o fígado e o baço, órgão anexo do aparelho digestório, né, no caso do fígado, né? E o baço também é importante, quer dizer que leva a um quadro sistêmico, né, de vísceras internas, ok? Mas pessoal, e essa doença aí, hein? E essa doença? Ela tem. Como é que é o tratamento dessa doença? Como é que é a profilaxia dessa doença? Hã? Primeira coisa, o animalzinho, né? O cãozinho, o pet que você tem em casa, se tiver isso. E como eu falei, infelizmente não tem jeito, tá? Para amenizar, os veterinários comentam isso aí, né? Para amenizar o sofrimento do bichinho, então eles costumam sacrificar o animalzinho por bem dele mesmo, para evitar o sofrimento. Mas ataca a parte de epiderme do bichinho, né? O tegumento do bichinho, né? No focinho, a região dos olhos, tá? Ataca bastante. É um quadro não muito bonito de se ver aí. Então vai ao sacrifício do animalzinho tão querido, né? No momento de sofrimento que a gente tem. Mas qual seria a maneira de evitar? Agora uma coisa muito interessante, pessoal. Esse mosquitinho aí, ele tem de 2 a 3 milímetros, tá? Se ele tem de 2 a 13 milímetros, né, o longipalpis, né, o nome do mosquitinho, a fêmea, quer dizer, se você colocar redes
nas janelas, e o mosquiteiro, ele passa, né? Ele passa pelos buraquinhos das redes, pelas malhas das redes, das janelas do mosquiteiro e acaba picando, né? A pessoa, o problema é o mosquito está contaminado também, né? Se o mosquito não estiver contaminado, ele não vai transmitir nada. É que nem a dengue. Se o mosquito da dengue não estiver contaminado, ele vai transmitir a dengue. Mas você vai chegar o quê? Você vai perguntar para o mosquito: ô mosquito, ô fêmea, você está contaminada? Tá, então vai embora. Ah, você não está contaminado? Então pode me picar. Não é assim que você vai fazer, né, meu? Ó, o bom senso, né? Escuta, muita conversa, eu já falei, presta atenção aí. Presta atenção, pô, o professor tá... Isso aqui é uma sala de aula, pô, presta atenção. Desliga o celular aí, tá certo? Presta atenção aqui, vai lá. Presta atenção na televisão se estiver assistindo. Se estiver assistindo no celular, não fica escutando duas coisas ao mesmo tempo. Presta atenção. Bom, vamos lá o que interessa. Vamos lá. Profilaxia, então. Como evitar essa parasitose terrível? Então você teria os mosquiteiros, as telas nas janelas e portas, os repelentes que você pode usar também, né? A limpeza de terrenos próximos onde existem casos dessa parasitose, dessa doença, né? Eliminação de resíduos, pessoal, tá, orgânicos que podem obviamente acumular mosquitos nessa região, resíduos orgânicos de lixo, orgânicos, né, pessoal? Não é descartável, é orgânico, né? Tá certo? O que mais? E outra coisa, no caso dos animaizinhos, né? Tá? Seria interessante o tratamento, se não tiver jeito, como eu já falei, não vou repetir, tá certo? Tá? Mas se tiver um tratamento, o bichinho, por acaso, ele se recuperar dessa doença, seria muito interessante, tá certo? Outra coisa, né? A Universidade Federal de Minas Gerais já desenvolveu uma vacina para combater o calazar, a leishmaniose visceral, né? Ela chama Leishtag. A Leishtag, que existe aí há um bom tempo, desde 2008. Então e eficácia de 76% de eficácia em grupos de pesquisa, né? Em grupos alvos, quando eles fazem a pesquisa para saber a potencialidade da vacina, né? Então, e já existe a vacina. Então são maneiras de você evitar essa parasitose, né? Então vamos dar uma repetidinha? Vamos lá então. Tela na janela, tela nas portas, talvez ele não passe, né? Terrenos baldios, é bom você obviamente fazer uma limpeza, né? Resíduos orgânicos, é bom você fazer um tratamento e condicionar isso de maneira que não esteja acúmulo dos mosquitinhos aí. Conhecimento da doença por parte da população também é muito importante com relação a essa doença e tudo mais, ok? Ok. Agora, como é que seria o tratamento? Uma pessoa com leishmaniose visceral, existem drogas para isso? Existem drogas para isso, tá? Existe o antimoniato, tá certo? É o antimoniato N-metil, tá? O antimoniato, então, ele é muito utilizado, é uma droga muito interessante para o tratamento dessa, o antimoniato. E também, pessoal, existe também o antiforicina, tá? O antiforicina antiforicina B é uma droga também muito utilizada para o tratamento. Mas são drogas específicas, tá? Que tem uma boa aceitação para o tratamento da calazar. Ok? Tá bom? Muito bem. Outra coisa, né? O diagnóstico é feito em cima de exames de laboratório, tá? Em cima de laboratório, usando técnicas, né? De parasitologia e imunologia. Ok? Então existe um apanhado inteiro para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento, tá? Uma profilaxia a respeito dessa doença aí que ataca bastante países da América Latina, principalmente, e até a nível mundial, como o professor falou. E o Brasil é alvo disso aí, né? 90% dos casos é aqui no Brasil. Ok? Então o que nós vimos, pessoal? Calazar ou leishmaniose visceral ou leishmaniose canina. Existem outros tipos? Existe. Existe a tegumentar, tá certo? Com aquelas 3 espécies no Brasil, né? Brasilienses, amazonenses e aguanienses. Ótimo. É uma doença que foi verificada em 1885 na Índia, em 1909 no Brasil, tá certo? Existe um agente transmissor, que é o mosquitinho fêmea, tá? Existe, obviamente, o agente causador, que é o protozoário flagelado, a Leishmania chagas, tudo isso que a gente comentou. Existe a profilaxia de como evitar e também o tratamento, com drogas específicas, como essas 2 drogas que eu falei para vocês aí. Tá bom? Cara, acho que ficou mais ou menos, acho que deu para ter uma noção e a apresentação dessa doença aí.
certo? Ok? Tudo bem, gente? Tá? Então tá bom. Um grande abraço do professor, né? É mais uma aulinha mais aí no nosso canalzinho para você ficar inteirado, né? E para de vez em quando você olhar essas aulas, você que está fazendo o terceiro ano, que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibular, sempre ajuda um pouquinho, né? O professor colabora um pouquinho com essas aulas aí para dar uma forcinha para vocês aí. Não custa nada de vez em quando você assistir uma aula dessa para fixação de conteúdo, né? Você que não faz cursinho, você que está fazendo um autoestudo, né? Você mesmo, assista as aulinhas aí de biologia que talvez dê uma forcinha para vocês nesse estudo solitário que às vezes você tem. Para aquelas pessoas que não fazem cursinho. E os que fazem cursinho também seria bom, de vez em quando, né? Uma fixação aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Um beijo do professor, tá? E tamo junto aí, ó. Tamo junto, mas presta atenção nas aulas, hein? Até mais, pessoal.